Eu tô aqui com meu amigo William, que é teacher e também é gamer. Se apresenta aí, William, pra galera. Hello, guys! Meu nome é William Monteiro, eu sou professor de inglês vai fazer 8 anos já. E minha trajetória começou com videogame. Conta aí pra galera como é que foi o início da tua trajetória e o que que te motivou a aprender inglês. Perfeito, Nelson. Então, tudo começou nos anos 2000. E o engraçado, muitas crianças nasceram em 2000, né? Elas vão falar, ué, mas foi quando eu É, nasci. é. Ah, Não vamos nos revelar a anos nossa idade aqui, tá? Por Por favor. favor, não vamos nos comprometer. Tudo começou nos anos 2000, quando eu ganhei o meu segundo videogame. Meu primeiro videogame foi um Mega Drive e o segundo foi um PlayStation 1, né? E como foi a época que a tecnologia começou a avançar, eu jogava muito jogos de RPG, que são role-playing games. Jogos que você precisa focar no enredo para avançar no jogo. Só que como que eu ia avançar no jogo se eu não sabia uma palavra de inglês? E o que eu comecei a fazer foi criar várias estratégias e vários exercícios para que eu pudesse começar a entender aquele jogo de forma mais profunda, né? Eram jogos totalmente focados em diálogos para você ler, então eu tinha muito contato com texto em inglês. Só que eu me via ali numa situação em que eu estava meio perdido sem saber o que fazer. Então, criar essas estratégias e exercícios foram muito necessários para que eu conseguisse não só completar o jogo, né? Mas para que eu conseguisse melhorar a minha pronúncia e a minha fala no inglês. Uhum. E conta aí quais foram essas estratégias que tu utilizaste, quais os exercícios que tu fazia, que era justamente para poder entender o jogo e que acabava aprendendo inglês. É engraçado você estar me perguntando isso, porque muitos adolescentes, até adultos jogam videogame hoje, e eles não percebem a facilidade que eles têm de encontrar esse tipo de informação, né? Na época, lá em 2000, eu não tinha Google Tradutor, eu não tinha nenhuma ferramenta online que me permitisse ver a tradução das palavras. Então eu fazia muito uso de um dicionário em inglês e português ali do meu lado, um bloquinho de notas. E o que eu fazia? Digamos que eu entrei numa parte do jogo que eu não faço ideia do que está acontecendo. A primeira coisa que eu tentava prestar atenção era o contexto. Eles estão tristes, eles estão felizes, aonde que eles estão? O que está acontecendo? Só de eu olhar essa situação aqui, o que eu acho que está rolando entre esses personagens? E aí, baseado nisso, eu fazia anotações, em português mesmo, para ter uma ideia da situação como um todo. Depois disso, eu pegava palavras-chave que eu não entendia ou que eu não sabia o que queria dizer e procurava no dicionário. E aí anotava no meu caderninho de novo. Eu fui fazendo isso tantas vezes que isso foi melhorando a minha intuição para entender as palavras. Então, o uso da intuição foi muito importante para mim. Ele me fez não só entender que inglês não é só sobre traduzir tudo ao pé da letra, porque a gente sabe que a tradução de inglês e português vai ficar muito diferente dependendo de certas palavras, e que o contexto é muito importante, ele tem um papel muito importante dentro desse aprendizado, desse processo de aprendizado. É isso, é o que eu sempre falo aqui, que realmente é o contexto que vai determinar muito do que vai acontecer ali na interação e o tanto que você vai entender. Agora, para quem não entende muito de videogame e quer começar a praticar dessa forma, explica um pouco o que é o roleplay game, né? E como que isso pode ajudar a melhorar no nosso inglês. Show de bola! O role-playing game é um jogo baseado em enredo, ou seja, você vai ter o seu personagem e você vai precisar ou evoluí-lo ou evoluir na história de dentro daquele universo, né? E quando eu comecei a jogar, a gente não tinha como ter muito contato com outras pessoas pelos jogos serem de console, né? Eram jogos usados em casa. E aí, conforme os jogos foram avançando, a gente começou a ter RPGs online. E foi aí que apareceu na minha vida o grandíssimo World of Warcraft, né? Dentro do World of Warcraft, você criava seu personagem e tinha que evoluí-lo. Isso me fez não só ter que procurar mais informação do idioma, mas também ter a possibilidade de interagir com outras pessoas de outros países. E conforme eu interagia com eles, eu não só ia perdendo a minha vergonha de falar e de cometer erros,
porque a gente sabe que erros são parte importante do processo de aprendizado, né? Então, você aí que é aluno, se você não erra, querido, você não está aprendendo. Mas também me ajudava a conhecer gente nova, eu ganhava amizades ali, e isso me deixava mais confortável ainda, porque todas as vezes que eu cometia erros, esses meus amigos me incentivavam, me corrigiam, olha, William, é isso e não é aquilo. Então, World of Warcraft, Ragnarok, eu acho que você jogou Ragnarok também, né? Sim, sim, E muita madrugada de Cheetos com com energético. energético. Então, isso me ajudou bastante, não só para ganhar confiança no idioma, mas para entrar um pouco mais naquele mundo de jogos online ali e de RPG e fazer com que eu me sentisse mais confortável arriscando, tentando, né, falar. Isso, e hoje em dia a gente sabe que a tecnologia evoluiu bastante e que a maioria dos jogos, principalmente jogos online, eles são de interação. Então eu acredito que essa interação, ela é muito importante na hora do aprendizado, não é? Agora, para a gente já ir finalizando, eu quero que tu deixe uma dica, uma não, dica de jogos para galera que quer aprender jogando online, de jogos que tu já jogaste e o que tu tá jogando agora. Beleza. Jogos que eu já joguei que eu recomendo muito são o World of Warcraft e o Final Fantasy. Qualquer edição deles, se você tem um videogame antigo ou se você joga em emulador, pode ir sem medo. Sempre ressaltar que é importante não só a gente jogar o jogo, mas ter um bloquinho de notas ali do lado, anotar as palavras que a gente não conhece para procurar depois e não ter medo de errar se for jogar jogos online. Então vamos começar com os consoles, tá? Para quem joga no console ou até no PC, The Witcher 3, The Wild Hunt, inclusive tem a série lá na Netflix, né? Não esqueçam que é um RPG maravilhoso, o enredo te envolve bastante, você vai perder várias horas ali, mas muito mais importante que isso, precisa ser jogado em inglês. Segundo jogo aí, Red Dead Redemption 2, é a história de um cowboy que está se vendo numa situação em que ele precisa não ser mais um fora da lei, porque o mundo está se civilizando. E esse jogo ele é em inglês, então... E para quem joga online, jogos de tiro, Call of Duty Warzone é um jogo de tiro em primeira pessoa que é de graça e você consegue encontrar pessoas de outros países que estão jogando ali online, não só no PlayStation, mas no PC também. E por último, o meu favorito, que é o Overwatch. É um jogo baseado em primeira pessoa também, mas ele tem funções, ele tem tanques e DPS e suportes, e é bem divertido também para quem quer interagir com outras pessoas e praticar o inglês. Não tenham medo de errar, pratiquem bastante, conversem com outras pessoas, porque foi o que mais me ajudou dentro desse processo de aprendizado. E com 18 anos eu fui lá e estou dando aula de inglês até hoje. Mas mesmo que você não dê aula de inglês, vai te ajudar muita coisa. Isso mesmo, ó. Muito legal, achei que essas dicas são ótimas e quem souber de mais dicas ou que esteja jogando mais outros jogos que são de interatividade, deixa aqui nos comentários, tá bom? E interajam com o William também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui. Bom, William, muito obrigado então Eu pela que tua agradeço. participação e por todas as tuas dicas. E espero que a gente tenha mais oportunidades de mais bate-papo como esse, tá ok? Eu também. Bye Bye, bye. see you.